domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para... Saúde aos queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos hoje para mais uma escola dominical virtual e nós vamos entender aí sobre a monarquia. Vamos procurar compreender a diferença entre teocracia, democracia e monarquia. Vamos voltar na primeira lição para entendermos aí as transições do povo hebreu. Vou estar falando sobre o desastre dos 3 primeiros reis de Israel, a cisão de Israel no reinado de Salomão, os profetas do reino do norte e do sul. Vamos estar aí mostrando para os nossos alunos, né? E vou mostrar também o pastor que engravidou uma membra de sua igreja baseado no que ela sonhou e na má interpretação das profecias de Oséias. Gostaria que vocês comentassem, né? Fizessem aí seus comentários. Gostaria que vocês curtissem, né? Não esqueça de curtir. Antes de entrar no vídeo, vai lá e já dê uma curtida. E que vocês compartilhassem também essa escola dominical aí nos seus grupos social, para que muitos possam também estar aí acompanhando essas lições. Então a lição de hoje é a lição de número 10. A monarquia em Israel. O texto áureo ele diz: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuires, e nela habitares e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão ao redor de mim. Deuteronômio capítulo 17, versículo 14. O texto áureo mostra que Deus, na sua onisciência, já sabia que o povo, vendo as outras pessoas ser governadas por um monarca, que eles também gostariam de ter uma monarquia. A verdade é aplicada. Mesmo após a instauração da monarquia, Deus continuou considerando Israel como seu povo, visando o cumprimento do divino plano redentor. A introdução ela diz o seguinte: diante da instabilidade e corrupção que estava ocorrendo na nação, o povo pediu um rei para o profeta Samuel. Então o Senhor Deus concedeu o desejo do coração dos filhos de Israel. Os tópicos da lição: mostrar, apresentar e enfatizar. O objetivo da primeira parte da lição, do 1 a 3, mostrar a instituição da monarquia através da vida dos 3 primeiros reis. Então, nós vamos estar mostrando nesta primeira lição aí sobre a instituição da monarquia, né? O 1, após passar um momento de muitas instabilidades política e religiosa, fato este corroborado pelos altos e baixos registrados no livro de Juízes, o povo de Israel pediu ao profeta Samuel um rei como as demais nações. Então veja bem que o povo vinha dentro de uma teocracia e agora eles querem uma monarquia. Agora eles vêm das outras nações, cumprindo-se a profecia conforme está lá no texto áureo. Agora eles não querem mais ser governados por Deus, eles querem serem governados por um homem, coisa que acabou aborrecendo a Deus. Então Israel vivia um governo teocrático, uma teocracia, como nós dizemos na aula anterior, fizemos o demonstrativo. Teocracia, teo, Deus, cracia, governo, quer dizer, governo de Deus. Democracia, que é o que vivemos no Brasil, entre aspas, né? Demo, povo, cracia, governo. Então, governo do povo. E aí agora nós vemos na monarquia ou monocracia, né? Monocracia. Agora nós vemos monarquia ou monocracia, né? Mono, arquia, governo, cracia, governo. Então, o governo de um. E foi isso que Israel pediu, e agora Samuel vai conceder a eles um rei para governar.
Então nós podemos ver aqui como o povo é ingrato com Deus. Será que nós não vivemos essa mesma ingratidão? Vamos entender, vamos voltar lá na primeira lição. Nós vemos que através de Abraão, Deus tinha uma promessa de bênção. E o que acontece? Através de José, filho de Jacó, o povo foi para o Egito, ficaram mais de 400 anos escravizados e Deus liberta. Então liberta a escravidão e morrendo no deserto. Por que morreram no deserto? Porque faltou fé. E quando falta fé, nós não conseguimos ver as maravilhas de Deus e nós não conseguimos trazer Deus para a nossa sociedade. Porque o crer é através da fé, é através das fé que um milagre acontece. Então Deus fez vários milagres, tira esse povo do Egito, passa ali pelo Mar Vermelho, faz vários milagres, eles veem um milagre, mas mesmo assim aborrece a Deus. Então o que acontece? Eles saem em direção à terra prometida, mas não puderam chegar. Então o que acontece? Aí morre Moisés, vem uma nova geração, e o que acontece? Aí é escolhido Josué, como nós vemos estudando. Agora um outro período, agora eles estão no deserto, um povo preparado, porque aquela primeira geração morreram no deserto. Agora um povo preparado à dificuldade, acostumado à dificuldade, enfrentam agora a conquista da terra prometida através de Josué. E eles conseguem. E aí se situa as tribos de Israel ali, né, na terra prometida. E aí entra a instabilidade política, né? Para que os internautas possam entender os períodos que vêm acontecendo, as transições. Entra o período dos juízes agora, né? O povo, Josué morre aos 110 anos. O povo fica sem uma liderança, que o povo sempre precisa de um líder. E então cada um vai fazendo o que dá na sua cabeça. Quando eles via que a mão de Deus pesava sobre eles, então aí eles clamavam a Deus e Deus mandava um juiz. Aí entramos no período do juiz. E aí nós saímos do período do juiz e agora nós vamos para a instituição da monarquia. Chegamos na lição, porque o povo se rebela contra Deus e agora eles não querem mais Deus como o governo. Eles querem um homem para governar. E aí o povo de Israel vai e pediu ao profeta Samuel um rei como as demais nações, cumprindo o texto áureo. E Deus lhe deu-lhe o primeiro rei, que o primeiro rei de Israel foi Saul, né? Saul, o primeiro rei de Israel. Ao pedir um rei a Deus, o povo de Israel fez uma escolha errada. O profeta Samuel se entristeceu, mas Deus o advertiu: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então veja bem, o povo cansou do governo de Deus através do sacerdote. O sacerdote era o representante de Deus, e então eles iam ao sacerdote, e o sacerdote falava a lei, e Deus dizia a forma que eles deveriam se comportar, né? Baseado nos 10 mandamentos, que era a lei ali para eles serem abençoados e serem prósperos. Mas agora eles pedem um rei, e aí Deus vem através de Samuel. Samuel ficou muito triste quando eles pediram um rei, mas Samuel disse: olha, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. E Samuel ainda disse para ele: ó, o rei vai cobrar imposto de vocês, vai fazer isso, fazer aquilo. Então, mas eles dizem: não, nós queremos um rei. E aí o que acontece? Israel tem Salomão como rei, né? A monarquia trouxe perca no governo, uma vez que o povo deixa o governo teocrático e tem um governo terreno, um monarca. Então o povo, até acredito que o povo ficou tipo assim, meio abandonado por causa deles. Eles escolheram a monarquia, o governo de um, e rejeitaram a teocracia, que era o governo de Deus. Então agora eles começam também a ter problema. Saul não conhecia os limites do seu poder, né? Realiza sacrifício ultrapassando os limites de sua função. Então vem Saul, que não está preparado, não é como Josué, uma liderança que estava ali junto de Moisés e aprendeu como conduzir aquele povo, aprendeu as técnicas de guerra.
Se você ler a história direitinho bíblica, você vai ver que Saul até se escondeu, que Saul era muito alto, e até tentou se esconder ali para que ele não fosse visto, porque Saul não estava querendo enfrentar, né, esse grande compromisso de ser rei de Israel. E aí ele entra como rei, e daí ele não consegue viver ali dentro do limite do poder de Deus e começa a fazer bobeira, saindo da posição, e daí Saul teve grandes prejuízos. Então, professores, alunos, que nós possamos estar dentro da nossa posição, pois dentro da nossa posição nós somos fortes. Dentro da nossa posição, se Jesus estiver conosco aqui na nossa posição, Jesus é o general, está à nossa frente, nós tornamos imbatível. Mas quando nós estamos fora do nosso lugar, então nós temos grande prejuízo, porque estamos fora do lugar. Saul não era sacerdote, quis fazer o papel que era do sacerdote, quer dizer, trocou de lugar. E daí Satanás começou a se andar com Saul. Então, se ele voltasse para a sua posição, Saul era imbatível. Você quer ser vencedor? Volta para a sua posição para não fracassar. Na igreja nós encontramos a liderança que quer fazer tudo, e aí deixa de ser imbatível em Cristo. Líderes, pastor, professores, volta para o lugar de vocês. Você tem que fazer a coisa de maneira naquilo que Deus chamou. Você é um bom ensinador? Então ensine, porque este é o teu lugar. Neste teu lugar você é um vencedor. Agora tem pessoa que quer fazer tudo, não sabe cantar, está cantando. Quando desce, aí todo mundo parece que ri de mim. Claro, você não cantou, você não tem esse dom, esse não é o seu lugar. Aquele que toca, o seu lugar é tocando. Aquele que canta, o seu lugar é cantando. Aquele que prega, o seu lugar é pregando. Então, na tua posição, com Cristo general diante de você, você é imbatível. Agora, porque muitas vezes eu vou cantar decepcionado. Então, meus queridos, podemos definir o primeiro rei de Israel como fruto da vontade humana. Foi o povo que pedia. Tanto é que tanto Samuel como Deus se entristeceram com essa decisão de seu povo. Saul, atormentado por um espírito mau, morreu ao se lançar sobre a própria espada. Veja bem, quando você está fora do lugar, o diabo aproveita. O diabo ciranda com você. Por quê? Porque você está fora do seu lugar. E infelizmente vivemos um tempo no qual muitos usam o nome de Deus para legitimar a sua ambição. Saul reinou 40 anos, mas não guardou o que Deus ordenara, acabou sendo rejeitado por Deus. Pastores, liderança, vem cá, deixa eu falar um pouquinho com vocês. Vocês são homens de Deus. Vocês são a pessoa principal, o sacerdote, que é a igreja. Quem é o pastor? Não saia do seu lugar. Não queira fazer tudo sozinho, pastor. Eu conheço a Assembleia de Deus, falo da Assembleia de Deus há mais de 40 anos, há mais de 40 anos na Assembleia de Deus. E o que eu tenho visto de pastores sem mensagem, não tem objetivo. Os membros, os ouvintes cansam, sabe por quê? Eles não têm objetivo. Obreiro, quando você vai ensinar, você tem que ver qual é o objeto do teu ensino, qual é o alvo que você quer alcançar. Você fala que chega, sai cansado, mas não tem um alvo para ser atingido. Você não planejou, e as pessoas saem e começam a falar mal de você, começa a rejeitar você. Eu estou falando isso não para te diminuir, pastor, mas que você possa estar na tua posição para se tornar imbatível com Jesus na frente. O que Saul fez? Saul saiu da posição, foi fazer o que não era para ele fazer.
E aí, perdeu a comunhão com Deus, o espírito maligno vem e se apossou. Porque o espírito maligno vai te procurar te pegar no teu ponto fraco. Onde você está mais fraco, mais vulnerável, ele vai lá e te pega. Vem para a tua posição, volta para a tua posição. Não é porque você é pastor que você é o único pregador da igreja. Treina pessoas, senão a sua igreja vai crescer em volta de você. E daí você não pode fazer um trabalho missionário, evangelizar os bairros da cidade, mandar alguém ao campo, porque você não treinou. A posição que era para você liderar e colocar pessoas para te ajudar, você faz tudo. A gente vê que tem pastor que tem dia que ele está totalmente sem mensagem. Eu falei isso no Brasil, não conheço fora, mas no Brasil, pastores que estão totalmente sem mensagem, mas é ele que vai pregar. Se não tem, se ele não preparou ninguém, ok, problema dele. Mas não sou contra os pastores pregar, não, de maneira alguma. Mas quem prega tem que ter um objetivo, tem que ter um foco. Por que as igrejas não crescem? Principalmente nas cidades do interior, você vê muitas igrejas que você visita hoje, ela tem X de crente. Você visita daqui 2 anos, ela tem menos crente que tinha. Porque está tudo concentrado. E além de concentrado, aquela pessoa está fora do lugar. Ela não tem o objetivo claro. As pessoas não têm mais o prazer de ir para a igreja. As pessoas dizem, porque as pessoas não vêm no culto de ensino, as pessoas não vêm nisso, as pessoas não estão vindo para a igreja. Está faltando alimento. A igreja do Novo Testamento, perseguida, mas as casas onde ele está se enchiam e o poder de Deus operava. E hoje o que acontece? Você não vê milagre na igreja. Não vê. As pessoas estão contando milagres que não são milagres. Porque o milagre é uma coisa que não se explica. E aí faz campanha disso, culto de libertação, culto não sei de quê, mas não opera. E as pessoas continuam doentes. Você vai fazer um culto de evangelismo e você dá oportunidade para as pessoas cristãs vai pregar dizendo, eu estou doente, ora pelo meu pai que é crente e está doente. E está doente. Meus queridos, parece que nós não estamos servindo o Deus do Novo Testamento. Voltamos à lição. Davi, homem segundo o coração de Deus. Agora, nós sabemos, claro que a lição não dá tempo para você detalhar mais a lição. Mas vem Davi, foi escolhido, ainda menino, lá na roça, trabalhando, apacentando as ovelhas. Foi ungido. Davi foi escolhido e ungido rei, ainda moço. Mas em sua trajetória até o trono, passou por um longo período de perseguição, batalha e desafios. Após vários anos, Davi foi coroado rei sobre todo Israel. Meus queridos, nós temos aqui Davi, homem segundo o coração de Deus. Foi ungido rei, passou por um longo período de perseguição. Teve várias vitórias. Mas veja como vem um fracasso do povo de Israel. Vem fracassando. Fracassou quando cruzou para o deserto. Fracassou depois de conquistar a terra prometida, entrando no período dos juízes. Fracassou agora pedindo a monarquia. E agora vem Davi com todas essas qualificações, com todas essas perseguições que passou. E daí, em vez de ir para a batalha, fica em casa, vê uma mulher bonita, uma mulher de seu amigo, deseja, manda buscar. Como rei ele tinha esse poder, e aí deita com ela. E aí um grande problema no reino de Davi. Não pôde nem construir o templo que ele tinha vontade, porque derramou muito sangue, fez muita coisa errada. Então veja bem, meus queridos, como que a nossa fé, nós precisamos cuidar dela. Davi foi um homem de profundo arrependimento, pagou um preço muito caro.
Davi levou a nação de Israel a patamares inimagináveis. No entanto, cometeu um adultério e um homicídio. Deus o perdoou, mas ele perdeu o reino. Davi entrou para a história de Israel por causa das suas vitórias em batalhas, dos seus salmos e de seu coração voltado para Deus. Pagou um preço caro. Davi, Saul, deu errado. Estava na posição errada. Vem Davi agora e passa por várias perseguições, mas vai lá, adultera e ainda comete assassinato. Aí vem agora o terceiro, Salomão, mais sábio do que todos os homens. Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. Durante o seu reinado, ele construiu um templo de adoração a Deus, que era a glória e o orgulho de toda a nação. Veja bem, seu pai já tinha deixado um grande tesouro para construir esse templo. E vem Salomão, homem que causa admiração ao próprio Deus. Deus disse: olha, tu não ambicionaste as coisas terrenas, tu pediste sabedoria, mas tu vai ter de tudo, vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza. Não era para fracassar, meus queridos. Salomão não era para fracassar. Aí Salomão se envolveu na idolatria. Infelizmente, apesar de todas as obras deixadas por Salomão, o seu fim não foi bom, pois se envolveu na idolatria ao se casar com mulheres estrangeiras, algo expressamente proibido pela lei. Salomão começou a fazer negócio. Então Salomão se envolveu com a prostituição. E daí teve um final triste. Quer dizer, não um homem como Salomão, como Davi, esses três reis não eram para ter passado por esse problema. Mas passaram porque saíram da sua posição. E quando sai da posição, ele fica à mercê de Satanás, é presa fácil. Satanás diz: com esse eu posso, agora eu posso. Era grande, mas agora está na minha mão. Então, isso é um sério problema que nós devemos trazer para os dias de hoje. Não há supercrente. Você é imbatível se você estiver na tua posição, onde o general é Cristo, está na tua frente. Ninguém toca em você. Tudo que você vai fazer vai prosperar. Objetivo da segunda parte da lição: apresentar a divisão do reino e as lições decorrentes desse período. Então agora nós vamos apresentar agora a divisão do reino. É uma lição que é um pouquinho complicado até para você resumir, porque ela vem por todos os reis, depois vem pelos profetas, e aí não dá para você parar muito em um assunto para tentar explicar melhor. 2. A cisão, quer dizer, a divisão. A cisão política e religiosa de Israel. Após 120 anos de monarquia, uma grande cisão política e religiosa durante o reinado de Roboão separou a nação em dois reinos: Reino do Sul, Judá, 2 tribos, e Reino do Norte, Israel, 10 tribos. Quer dizer, as 12 tribos se dividiram. Agora, uma nação escolhida por Deus agora se divide. Então a divisão política no período dos dois reinos, né? Como sabemos, após a morte de Salomão, o reino hebreu dividiu-se em dois. Aí, Reino do Norte, né? Quer dizer, ou Israel, e Reino do Sul, ou Reino de Judá. Então nós vemos que Roboão acabou separando a nação de Israel em dois reinos. Por quê? Saiu fora da posição que Deus tinha lhe colocado na dinastia. E aí, por exemplo, as pessoas vieram pedir para que ele governasse, mas governasse para o povo, não fosse com um governo tão pesado como foi o governo de Salomão. O governo de Salomão foi pesado para o povo, muitos impostos. E aí ele disse que o seu mitim era mais forte do que o governo que seu pai o fez. E aí não tomou conselho, tomou conselho com os jovens, não aceitou o conselho dos velhos, e aí levou o reino a se dividir. 2 e 1, a dinastia do Reino do Norte.
A divisão do reino aconteceu em 931 a.C. e o reino do norte teve o seu fim em 722 a.C. Foram aproximadamente 200 anos de dinastia, tendo o cativeiro assírio marcado seu fim. Então, nós vemos aí que o que é dinastia, né? Dinastia é uma série de reis de uma mesma família que se sucedem no trono, para que, às vezes, coisas simples nós precisamos, os professores estão explicando, para que as pessoas possam entender. Então, a dinastia de Davi e Salomão era para continuar ali em todo Israel, mas vem Roboão e aí provoca essa divisão. E aí o que acontece? Em 722, né, aproximadamente 200 anos de dinastia, tendo o cativeiro assírio marcado o fim ali desse reinado, o fim dessa dinastia no reino do norte, né, que é governado ali por Jeroboão, né, governador do reino do norte, a Siquém, e Siquém é a capital. Roboão, o governador do reino do sul. Então nós vemos que aí, dentro dessa divisão que Roboão fez, aí Jeroboão foi chamado para governar o reino do norte, e que mais tarde, né, os assírios invadiram e o levaram em cativeiro. As atitudes de Jeroboão custaram muito caro para a nação. Por mais que os profetas exortassem o povo a voltar para os mandamentos de Deus, a liderança permanecia no erro, porque lhe era conveniente. Assim, o reino do norte deixou de existir como nação, independentemente quando a Assíria derrubou a monarquia israelita e levou as tribos em cativeiro. O monarca assírio, ele comandou toda aquela região ali e levou o povo em cativeiro. Esse império, né, ele costumava matar, escravizar os povos e pegar a cabeça para fazer como troféu, fazer aquele monte de cabeça para amedrontar as nações. E aí Israel, por causa da desobediência, agora é levado para a Assíria, ficando só o reino do sul. 2.2. A dinastia do reino do sul. O reino de Judá teve uma durabilidade um pouco maior, aproximadamente um século a mais que o reino do norte. Talvez pelo fato de que algumas vezes o povo se atentou para a lei de Deus. Quer dizer, eles estavam naquele indo e voltando. Uma hora adorava a Deus, outra hora odiava. E talvez por isso o reino do sul foi a cativeiro um pouquinho mais tarde, quando veio Nabucodonosor. E aí o que acontece? Invadiu e levou o povo, onde o povo ficaram 70 anos cativos em Babilônia. A grande reforma promovida pelo rei Ezequias. O governo foi exercido por 20 descendentes de Davi e a capital permaneceu sempre a mesma, Jerusalém. Um dos momentos áureos do reino de Judá foi a grande reforma promovida pelo rei Ezequias, na qual o culto e o sacrifício a Deus foram restaurados. Então aí nós vemos agora o rei Ezequias restaurando aí o reinado. Continuaram vivendo de maneira leviana e irresponsável. Infelizmente eles continuaram vivendo de maneira leviana e irresponsável. O dia do juízo chegou, a cidade de Jerusalém se tornou em ruínas e o grande templo em morada de chacais. Quer dizer, sempre o povo esquece de Deus, mas naquela época o que acontecia? Deus trazia o juízo sobre o seu povo, né? Foi um dos dias mais tristes na história do povo de Deus, quando Nabucodonosor invadiu, né, a Judá e levou o povo cativo para a Babilônia no ano 587 a.C. Foi muito triste esse dia. 2.3. Lições da monarquia. Embora a monarquia fosse algo previsto por Deus na história de Israel, ficou explícito em sua instituição que Deus reprovou tal escolha. Então, embora a monarquia fosse algo previsto, né, como nós vemos lá no texto áureo, mas ficou explícito em sua instituição que Deus reprovou esta escolha, quando Deus diz
a Samuel, não estão rejeitando a ti, está rejeitando é a mim. A monarquia de Israel traz uma série de lições para a nossa vida. Na monarquia imperava a descendência, onde muitos reis despreparados e novos herdavam o trono de seus pais e não eram aprovados por Deus. O resultado de tal insanidade foi uma idolatria generalizada, o pecado graçando no meio da nação e a destruição dos reinos do norte e do sul. Veja bem que na dinastia há um grande perigo. Às vezes uma criança acabava assumindo o reinado, quer dizer, os filhos não estavam preparados, não estavam dentro da direção de Deus, e aí nos trouxe lições de que Israel muitas vezes fracassou por falta de preparo do seu monarca. O objetivo da terceira parte da lição é enfatizar que, apesar da desobediência da nação, Deus levantou homens para transmitir suas mensagens ao povo. Então, apesar da desobediência, Deus enviava aqui profeta, né? Vamos entrar aqui na história dos profetas. Os profetas e suas mensagens. Em meio à desobediência da nação, Deus levantou homens com mensagens de exortação, edificação e consolo para seu povo. Em Israel, o profeta ocupava lugar de destaque, pois era o responsável por transmitir a mensagem de Deus ao seu povo. A lição, como ela não está dando uma sequência aqui, eu quero que os internautas entendam. Nós estamos voltando agora lá na divisão dos reinos, antes de tanto o reino do norte como o reino do sul ser levado cativo. 3:1 diz: os profetas do reino do norte. Então o reino do norte era um reino lá onde no início foi comandado por Jeroboão, né? Então os profetas do reino do norte, profetas menores, né, como Jonas, Oséias e Amós, são alguns dos profetas que desenvolveram seu ministério no reino do norte. A fidelidade da esposa de Oséias, né? Oséias foi um profeta que teve que viver na pele uma traição para poder entregar a mensagem de Deus à nação de Israel. O nosso tempo é curto, né? E nós não conseguimos aí fazer uma explanação melhor para que as pessoas possam entender. Então Deus disse a Oséias, ó, vai tomar uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, uma visão panorâmica. Oséias e Gomer. O nome dos 3 filhos são sinais proféticos de Israel. Jezreel, Deus espalha. Loruama, não compadecida. Loami, não meu povo. Então, tudo isso tinha aí uma lição para que o povo de Israel pudesse entender. Então aí nós falamos sobre a infidelidade da esposa de Oséias. Registrado como ilustração da infidelidade de Israel. Gomer vai atrás de outros homens, ao passo que Israel corre atrás de outros deuses, como a esposa de Oséias foi atrás de outros homens, né? Simbolizando aí que Israel ia atrás de outros deuses. Gomer comete prostituição física, Israel prostituição espiritual. Então isso que desagradava a Deus. Então na história de Oséias eu vou colocar um pedacinho aí de um pastor que ele lendo, fazendo uma interpretação errada da palavra de Deus, quando ali no capítulo 3 de Oséias a palavra diz: vai outra vez a uma mulher amada de seu amigo e adúltera. E aí esse pastor entendeu e adultera com ela, ele entendeu. E aí, através de um sonho que essa pessoa da sua igreja contou para ele, ele acabou engravidando a mulher. E daí depois ele disse que estava na Bíblia e que a Bíblia mandou tomar a mulher do amigo e adulterar com ela. Vou estar mostrando a imagem aí para vocês vão estar vendo. E aí depois, quando disseram para ele que é adúltera e não adultera, ele ficou sem saída e a mulher já estava gestante. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido
um homem ter mais de uma mulher. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor, uma revelação. Deus me levou a fazer isso. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. Ele está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Não houve uma interpretação equivocada? Os profetas do Reino do Sul. O Reino do Sul teve mais profetas do que o Reino do Norte. Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Não dá tempo de falar sobre esses homens. Mas nós estamos falando aqui da parte de baixo agora do Reino do Sul. Os profetas do Reino do Sul. Continuando os profetas do Reino do Sul. Isaías profetizou numa época de declínio moral e espiritual da nação. As pessoas negligenciavam as suas famílias em busca de prazer carnal e muitos dos sacerdotes e profetas se corrompiam a fim de agradar a liderança. Então nós estamos vivendo essa situação. As pessoas se corrompiam. Nós estamos vivendo hoje a depravação moral é muito grande aí, se assemelha a esse período de Israel. 3:2. Os profetas do Reino do Sul. Jeremias foi um dos profetas que mais fez alusão à destruição do reino, mas a liderança e o povo não ouviram, nem tampouco mudaram de atitude. Nós falamos em outra lição, em outro trimestre, sobre Jeremias. 3.3, a mensagem dos profetas de hoje. As mensagens dos profetas do período monárquico, embora distante de nosso tempo, são atuais e de grande valia para a igreja do presente século. Um dos pontos abordados pelos profetas é a religião divorciada da moral, que biblicamente se define como prostituição espiritual. Então, se nós olharmos para a profecia, ela trará grande lição para nós no dia de hoje. E nós vamos ver que hoje se confundiram, que as profecias que estão acontecendo nas nossas igrejas, naquele tempo os profetas acabam se contaminando, porque falava o que os reis, o que o povo queria ouvir. Então, nós estamos vivendo esta época, não a profecia segundo a Bíblia, porque hoje a profecia é a palavra de Deus. Qualquer profecia que não estiver baseada na palavra de Deus, seja anátema. Então nós estamos confundindo aí com um monte de gente aí dizendo que é profeta, correndo para lá e para cá dentro das nossas igrejas, fazendo escândalo, e tem gente que diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, hoje nós estamos sobre o amor de Cristo. E Cristo, o que ele disse, está dito aqui. Então cuidado com as profecias que estão acontecendo hoje. Você vai vencer, você vai... Está cheio de pessoas tentando adivinhar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos ali, encontramos ali as profecias daquele cidadão que colocou uma cinta em Paulo. Depois aquela mulher que profetizou várias vezes, com grande elogio para Paulo. Paulo foi elogiado várias vezes, até que uma hora ele se incomodou e disse, sai dela. Então cuidado. Quando você sai da tua posição, às vezes você é um camarada bom, um pregador, uma pessoa que serve a Deus direito, mas aí você sai da tua posição e aí você acha bonito as pessoas profetizar e tu vai profetizar também. E não está acontecendo nada. Então, não sou contra profecias, mas profecias com responsabilidade. Essa meninada que está aí invadindo aí as igrejas e a Assembleia de Deus, eu gostaria que eles nem viessem profetizar para mim. Eu não gosto muito das pessoas que vêm profetizar para mim. Eu vou analisar para ver se eu recebo a profecia ou não. Deixa de besteira, quando a pessoa vem profetizar, você fica pulando, gritando, nem entende o que a pessoa está falando. E aí falou para mim, depois nada acontece. Então, cuidado, se for de Deus, tudo acontece, mas você precisa ver se está recheada pela palavra de Deus. Se não, meu filho, vá para a igreja, culto de ensino, culto de oração, que a palavra é a voz da profecia. A mensagem dos profetas hoje, continuando. A mensagem de Joel
convida o povo ao arrependimento antes que venha o terrível dia do Senhor. Amós denuncia a injustiça social e Miquéia o formalismo religioso. Sofonias, as prioridades do povo para com Deus. Atentemos para os ensinos deixados pelos profetas, pois tudo foi escrito para o nosso ensino. Romanos capítulo 15, versículo 4. Então, meus queridos, nós precisamos ter cuidado. Conclusão: a monarquia foi instaurada em Israel com a expectativa do povo de que os seus problemas com os inimigos iriam ser resolvidos. No entanto, problemas espirituais não se resolvem com soluções humanas. A dificuldade não era quem lhe governava, mas sim a atitude deles diante da oposição e influência das nações vizinhas. Quero agradecer a todos os internautas e convidar vocês para a próxima aula e até lá, na paz do Senhor. Amém.